Caríssimo irmão, caríssima irmã, caríssimos irmãos em Jesus Cristo, nosso Senhor, estamos aqui para conversar um pouquinho. Eu não digo meditar a palavra, mas digo hoje para analisar, estudar um pouquinho a vontade de Deus a nosso respeito. Sabe, meus irmãos, é muito curioso, porque nós encontramos muitas pessoas que não descobriram a sua vocação, não descobriram aquilo que querem ser, como deve ser, outro problema. Mas qual é o objetivo da sua vida como missão, como vocação? Não sabem, ainda não descobriram. Então, sobretudo jovens, nos procuram para saber, tenho vocação religiosa, vocação matrimonial. Queria conversar um pouquinho sobre isso hoje, mas eu quero pedir a luz do Espírito Santo para que ele venha sobre mim, sobre você também, para que você que tenha uma vocação estabelecida, vida matrimonial ou vida religiosa, possa viver melhor a sua vocação. Nossa Senhora, que foi chamada por Deus e na mesma hora disse sim, dedicou-se inteiramente àquela vocação, àquela missão que Deus lhe entregou. Que ela nos ilumine, que ela nos ajude, que ela nos dê a força para viver a nossa missão. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, todos nós somos vocacionados, todos, pelo batismo. Vocacionado à vida cristã, isto é, viver o Evangelho de Jesus, caminhar nas pegadas de Jesus, orientado, fortificado, sustentado pelo Espírito Santo, para ir para a casa do Pai. Todos nós. E nisso não há problema. Todos nós somos chamados para a casa do Pai. Porém, depois de batizados e confirmados, nós temos que decidir na vida, na sociedade, qual é o caminho particular que vamos seguir, qual é o estado de vida que vamos seguir, vamos adotar na nossa vida. Ou seja, um estado de simples leigo, e aí temos também, é uma vocação, tudo privilegiada, o leigo que se dedica ao seu matrimônio, ou não se casa, mas quer viver a sua vocação batismal, ou que se casa e quer viver sua vocação matrimonial, é uma vocação. E ele deve também examinar se tem essa vocação, se dá para essa vida matrimonial. Porque não é fácil a vida matrimonial. A vida uma comunidade só de duas pessoas, pode criar muitos problemas na vida. Pode não, cria muitos problemas. Por isso é bom também examinar minha vocação matrimonial. Mas isso é um outro assunto. Eu quero hoje falar mais da vocação consagrado religioso. O consagrado que se dedica a Deus, nosso Senhor. Em primeiro lugar, é bom saber que existem os consagrados, que vivem numa comunidade de vida. E nessa comunidade de vida, a gente que se consagra a Deus, se consagra à comunidade, à missão, e é celibatário. E aqueles que são apenas de aliança, se casam, mas vivem na comunidade. É um caso a ser estudado, cada caso tem que ser estudado. Existe a congregação religiosa, Instituto ou Congregação Religiosa, que já é uma vida de comunidade grande, com os votos evangélicos. Ou seja, seguir os conselhos do Evangelho: pobreza, obediência e castidade. São os três conselhos que aqueles que resolvem entrar numa congregação religiosa ou entrar numa comunidade no instituto, faz os três votos que eles fazem perante a igreja, diante de Deus. Existe depois ainda da congregação a ordem religiosa. E a ordem religiosa, ela tem mais
alguns requisitos. Por exemplo, as monjas, Santa Teresinha, monjas carmelitas descalças, elas têm seus requisitos. Vida contemplativa, separada, não trabalha no mundo. Já as outras congregações, as congregações em geral, são de vida ativa, trabalham no mundo, mas sempre com visão do reino de Deus, da glória do Senhor. Então é muito importante isso. Vida ativa e vida contemplativa são dois caminhos. Vida de oração, sacrifício, silêncio, oração, ou vida, tudo isso, oração, silêncio, contemplação, mas uma atividade, que pode ser uma atividade, digamos assim, escola, educação, saúde, hospitais, missão, e para as missões. É bom saber tudo isso. Se você está pensando em tomar uma vida religiosa, saber essas diferenças, não entrar assim às cegas, mas conhecer. E na vida religiosa existem os monges mais reservados, como por exemplo os cartuchos, que vivem na solidão, no silêncio. Os cartuchos que vivem, fazem volta de silêncio perpétuo. Trabalho manual, oração, contemplação, silêncio. São vocações, são maneiras de viver uma vocação religiosa. São carismas especiais. A igreja é rica, é um coração aberto. Existem aqueles que vivem solitários, são eremitas, vão para um lugar deserto, separado do mundo. Hoje são poucos eremitas. E lá vive só na oração, no trabalho, na contemplação. Caríssimos irmãos, são muitos carismas na vocação religiosa. E ainda de consagrado religioso, existe o consagrado diocesano, o padre diocesano, porque existem os padres, existem os que não são padres, chamados não leigos. Todos eles são consagrados. Os padres recebem o sacramento da ordem, se preparam para isso, nos estudos e na oração. Os irmãos leigos não recebem o sacramento da ordem. Existe também a vocação, dentro da vocação religiosa, as irmãs variam também, como eu disse, com as contemplativas, carmelitas descalças, e vão às ativas, as mães do Santíssimo Sacramento, as mães do Sagrado Coração de Jesus e outras tantas comunidades. Então, e mesmo entre as contemplativas há muitos carismas. Por exemplo, o carisma da Carmelita é diferente do carisma da Beneditina, que é mais inclinada para a liturgia, para o canto sagrado, para o culto divino, para a recitação do ofício. Caríssimos irmãos, são muitos. Para saber qual é a minha vocação, eu tenho que primeiro conhecer tudo isso. Conhecer lendo, vendo, assistindo alguma cerimônia, participando, se possível, participando também de encontros. Para quê? Qual é aquele ramo da vida consagrada religiosa, masculina ou feminina, que me agrada e que condiz com meu temperamento, minhas condições físicas, psíquicas, morais, espirituais. Então, conhecer. Mas antes de conhecer, rezar. Rezar muito. Pedir ao Espírito Santo luz para saber qual é o caminho que eu vou ter palmilhar na minha vida.
Então, conhecer, rezar, conhecer, depois, não só conhecer teoricamente, mas praticamente, participando de encontros, participando da vida daquela congregação ou da vida sacerdotal diocesana. Para isso, hoje em dia, já há vários programas, por exemplo, os seminários diocesanos, eles promovem encontros com aqueles que querem ser padres diocesanos. Cada congregação tem também. Mesmo as ordens religiosas, como as carmelitas, elas fazem seus encontros, as beneditinas fazem com aquelas moças que querem, com aqueles jovens que querem, com aqueles rapazes que querem participar daquela vida, acham bonito, gosta, ou então querem saber como é, querem entender, é necessário participar. Depois de ler, de ver, de participar, você deve ter um bom diretor espiritual, com o qual você vai abrir seu coração, sua alma, dizer os seus problemas, seu temperamento, suas vontades, suas dificuldades, para que ele, sendo um homem experimentado, um homem de Deus, ele vai poder abrir, pedir a Deus luz e iluminar você, ajudar. Porque às vezes as pessoas podem não ter muito gosto, mas têm a vocação. Um caso interessante é uma das irmãs de Santa Teresinha. O diretor espiritual falou para ela que devia ser religiosa, carmelita, e ela se revoltou. Jamais, jamais. Não sinto prazer, nem interesse, nem desejo. Mas ele foi conversando, foi explicando, e depois então ela entrou. E quando entrou, algum tempo depois, ela disse, é minha vocação, só que eu não sabia. Isso já aconteceu, eu conversando com certas pessoas, e digo, olha, eu acho que você tem vocação para ser consagrado de Deus. Quer no seminário diocesano, quer numa congregação religiosa, masculina ou feminina, dependendo se é um jovem ou uma jovem. E fomos conversando, e discutindo, e falando. Mas eu penso que eu devo me casar. Mas olha, vamos examinar se é matrimônio, se é vocação consagrada, consagrada no sentido religioso. E resultado, descobrimos. Um bom diretor espiritual é necessário para você descobrir sua vocação. Agora, lembre-se bem, eu estou falando de vocação religiosa consagrada, mas também existe a vocação matrimonial, que é muito importante. Ultimamente, o Papa tem canonizado casais, os pais de Santa Teresinha. Que coisa linda! Os dois são santos, São Luís e Santa Zélia, mas não só os pais de Santa Teresinha, há outros casais, e há outra mulher casada, há muita mulher casada, há muito homem casado, e são canonizados, porque viveram uma vida autêntica, evangelicamente falando, autenticamente cristã. É uma vocação. Então é bom descobrir isso. E mesmo você não sendo religioso, consagrado com os votos, você tem que, dentro da vida comum, de leigo comum, ver também qual é o ramo que você segue. Medicina, engenharia, odontologia, farmácia. Você tem que descobrir para depois não ser um frustrado, um enganado, um depressivo na sua vocação. Ah, eu me formei, mas não gosto, não tenho aptidão. Você tem que descobrir isso. Porque nós temos que viver na nossa vocação alegre, satisfeito, feliz, porque é isso que me realiza. Outra coisa não me realizaria. E em outros ambientes, eu não daria a Deus aquilo que estou dando. Eu não seria feliz louvando o Senhor nesta vocação, neste caminho que eu segui. Portanto, irmãos, orar, informar-se, tanto teoricamente como praticamente. E depois ter um diretor espiritual. Isso é muito importante para você descobrir. Não se deixe enganar.
Eu tenho visto muitas jovens que entram, por exemplo, no Carmelo, entusiasmadas, e demoram pouco tempo. Outras demoram mais, demoram alguns anos e saem. Por quê? Porque, olha, a vida fora é uma coisa, a vida dentro é outra. Então precisa conhecer bem, saber a realidade. Ser um padre diocesano é muito diferente de ser um padre religioso. Sobretudo aquele que vive num convento, um capuchinho, que vive na sua comunidade. É diferente de um padre diocesano que vive só. Mas ele tem os votos. Ele não tem o voto de castidade, mas é celibatário, é um voto de castidade. Digo, o que ia dizer, voto de pobreza. Mas deve ser pobre como Jesus. Ele promete que não tem voto de obediência, mas foi uma promessa de obediência e tem que obedecer ao seu bispo, obedecer à igreja. E tem que ser um homem celibatário no pensamento, na palavra, no gesto, na ação, em tudo. Senão um hipócrita, um angustiado, um nervoso, um doente, um revoltado, e depois vai até abandonar tudo, escandalizar. Temos que estudar bem. Estudar bem. O seminário, por exemplo, é interessante. Antes de entrar no seminário diocesano, se faz um tempo de vocacional e depois que entra ainda tem muitos anos para ver. As carmelitas têm um tempo, 2, 3 anos de encontros e depois que entra, então, 1 ano ou 2 para descobrir. Muitas descobrem logo. Enganei-me. Não é esse meu caminho. E outras saem e ficam sem saber o que quer, porque ainda não estão iluminados completamente com a vocação que devem receber. Ou melhor, a vocação que deve ter e que deve seguir. O problema da vocação é muito sério, porque você não pode simplesmente entrar numa congregação ou num seminário, ou então ou se casar, simplesmente para seguir a vida, passar a vida. Você tem que, volto a dizer, rezar muito. Segundo, conhecer bem. Terceiro, conhecer e ver se você está preparado. E terceiro, você tem que ter um diretor espiritual. Suponhamos que você se disponha a seguir a vocação religiosa consagrada. É uma congregação, é uma ordem religiosa, eu quero ser missionário, eu quero ter uma vida ativa, ou eu quero ter uma vida contemplativa. Tudo isso deve ser bem examinado, bem estudado, para que se possa dar um passo certo. Caríssimos irmãos e irmãs, muito obrigado por hoje. Eu disse umas palavrinhas que me vieram assim à cabeça, rezei, meditei e disse para você. Oxalá que essas palavras possam ajudar você. Mas procure um diretor espiritual para ver. E se você já está seguindo uma vocação, já é uma religiosa, já é um monge, já é um padre, procure ver se você está vivendo sua vocação autenticamente. Se não, está na hora. Aproveite, porque a eternidade depende de 1 minuto da nossa vida. Obrigado.